Seja muito bem-vindo ao Riffcast, o seu podcast de música. Estou aqui acompanhado de Shane Vidal. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que você está, Shane? Eu estou bem, estou feliz, estou ao lado de duas presenças ilustres e estou contente. Presumo que uma seja eu. E qual seria a outra, Shane Vidal? A outra é o nosso querido Carlos Lopes, o Vândalo. O Vândalo é um ótimo título. O Vândalo. Inclusive, já quero saber por que o Vândalo. Aí, sua explicação mais simples. Colégio, anos 70, todos meus amigos eram pobres, de comunidade. Aí eu cheguei cabeludo no colégio, 76. Aí os caras olhavam pra minha cara, aí falou, o que você é? Aí eu falei, eu sou punk. Aí, não, você não é punk não, tu é Vândalo. Então ficou, e foi o apelido de colégio. Apelido dado é o que fica, é o que diz. É o que diz, é a verdade. E você gostou? Cara, eu aceito o apelido. Mas eu preciso perguntar agora, você praticou algum vandalismo ao longo da sua vida? Coitado de mim, não fiz nada de errado na vida. Eu sou tão babaca que eu nunca fiz nada de errado. E galera, lembrando que esse podcast está disponível nas redes de áudio, tá no Spotify e também, lógico, aqui no canal, né, o Riffcast, além das redes sociais. Então, já fica o convite, Riffcast BR, siga nas redes sociais, está tudo aqui na descrição, fica o convite. A gente está lançando material toda terça-feira e a gente está lançando esse no mesmo dia em que está sendo gravado, dia 8 de fevereiro de 2022. E não foi à toa essa escolha, porque nesse final de semana a Dorsal Atlântica vai fazer um show que fica desde já o convite para você que está assistindo durante a semana. Hoje é terça-feira. Vai pro Circo Voador. Circo Voador. Histórico. Qual que é a expectativa desse show? Um retorno aos palcos e logo num palco que eu acho que é o palco mais divertido aqui do... Enquanto fã, eu adoro o Circo Voador para assistir show. Verdade. E aí, como é que você tem essa ligação com a casa, com o Sepultura? Imagino que tem, afinal, já vi até se referindo aos meninos do Sepultura. Você está fazendo perguntas muito complexas, vou levar um ano para responder. Não, eu estou perguntando como é que é a expectativa para esse show, o show de sábado. Olha, eu não toco ao vivo com a Dorsal há 24 anos. É um bom tempo. 24, deve ter um monte de gente aqui dentro do estúdio que tem 24 anos. Já fala, como é que tu era quando tu era girino? Aí quando eu parei de tocar. Ou seja, é uma experiência rica. Deixa eu fazer as contas aqui. Então, o último show foi... Pera, eu sou de matemática. 98, 99, sei lá, não lembro. Você lembra onde foi esse último show? O Monsters of Rock, oficialmente. Monsters, isso. Nossa, só o Monsters. Esse eu vi pela MTV, esse eu assisti lá. E esse foi foda porque a gente entrou no último segundo do terceiro tempo. A gente tinha ido na produção porque a gente não tinha... ninguém pagava, porque eu sei como é que funciona essa coisa, o custo, cobram das bandas. A última vez que me falaram era 50 mil no mínimo para tocar num festival. Aí, resultado, a gente foi com a cara e com a coragem, fez o quê? O que a gente sempre faz, uma campanha. Só que era uma época pré-internet. A gente pediu aos fãs, assim, por carta, falou, vocês conseguem assinar esses xerox aqui com RG? Nossa. Então a gente recebeu 35 mil assinaturas do Brasil todo. Uou. Por carta? Por carta. Imagina o correio não entendendo nada. Ué, mais uma? Não, assim, a Dorsal, sem dúvida, é a banda que melhor trabalha com crowdfunding. Pelo visto, já é de um longa data. Pré-crowdfunding. E eu te diria o seguinte, tem power to the people. A Dorsal sempre foi, porque a gente não é pobre. A gente é classe média e tal. Mas o que acontece? Eu te diria que a história da banda sempre foi calcada nos seus apoiadores. A gente nunca teve um objetivo de ser carreirista ou atingir altos patamares em carreira. A gente dependeu sempre de quem apoiou. Por isso que a gente não foi tão longe igual poderia ter ido, porque a gente depende do povo e não da política. Então o que acontece? 35 mil. Fomos para a produção do Monsters of Rock em 97. Chegamos lá, tomamos chá de cadeira, horas para ser atendido, mas o método errado, porque hoje em dia todo mundo bota um terceirizado que tem conhecimento na produção, resolve, né? Foram os próprios, né? Claro, estou falando. Claro. Foi a banda toda? Não, que banda toda? Pô, a banda só quer saber de cerveja, cachaça, mulherada. Tu acha que alguém vai pra porra de escritório ficar 6 horas sentado? Foi só tu. Porra, eu empresário da gente na época. Tudo bem, beleza. Aí chegamos, entregamos, eles viram, falaram, cara, isso aqui é impressionante. Eu falei, pois é, tem que escalar a banda.
mesmo sem jabá. Aí o festival foi cancelado, 97, na verdade adiado. 98, ninguém da produção entrava em contato. Uma semana antes do festival chegou um fax. Época do fax. Aí os meninos, a gente adora falar, os meninos não sabem o que é fax. Chegou, vocês estão escalados para tocar no festival. Porém, tem um problema. O produtor quer que vocês toquem, mas já estava o line-up fechado. Então, vocês vão tocar antes do festival começar. Eu falei, tudo bem. A gente montou a equipe lá em São Paulo, foi tocar. Aí já chegou, já deu problema na passagem de som e tal, porque a gente era o cocô do cavalo do bandido. Foi que apareceu no último minuto. E aí o produtor do festival, chegou um cara da produção, falou assim comigo, 2 histórias só para fechar essa porta. Um do cara da produção falou assim comigo, o chefe do festival quer falar contigo lá embaixo. Falei, caralho, vou entrar na casa do Zé do Caixão, vai ser no submundo, vai estar um monte de mulher pelada com o demônio. Aí cheguei lá, estava o cara realmente sentado, eu sei até quem ele era. Assim, depois que eu vi, que eu lembrei que ele foi empresário do Robertinho de Recife na época do Metal Mania. Aí ele sentou e falou assim, parabéns pelas 35 mil, eu só coloquei vocês no festival porque eu fiquei muito impressionado com isso. Aí ele deu uma risadinha e falou, mas tem um monte de gente que tá puta que vocês entraram. É mesmo? Ele falou isso comigo. Porque o jeito que vocês entraram, ou seja, não posso afirmar... Entre o casting... Tinha gente que estava puta. A galera não curtiu tanto. Não. E aí o segundo foi o seguinte, a gente foi passar o som lá, deu tudo errado, e aí passou o som com a porta já aberta. Então um monte de gente viu a gente passando e tal. Quando a gente tá saindo, tinha um cara da produção rindo. Aí o cara falou assim, cara, tenho que te contar essa que é foda, mas a paulista não fala foda, né? Falou outra coisa lá. Da hora. O Glenn Hughes viu a passagem de som de vocês e ficou bolado. Botou até um apelido em vocês, Noise Boys, sei lá o que, botou um apelido. E ele tinha vindo para tocar um repertório mais funk soul. Quando ele viu vocês, ele mudou o repertório todo, vai botar até Burn. Aí eu falei, caralho, cara, eu vou morrer com essa história. Mudou o repertório do Mudou o Glenn. repertório. E aí eu falei assim, caralho, cara, eu cresci escutando esse cara... Eu não tenho nem coragem de chegar para ele e falar, cara, mas eu também amo soul music. Você não vai acreditar nisso. Eu adoro samba. Não vou nem falar, foda-se. Deixa pra lá. Então isso eu vou levar pro resto da vida. Eu consegui fazer o Glenn Hughes mudar repertório. Ou seja, você que tava no Monster desse ano, você viu o set que ele quis. Agora, a culpa é dele. uma questão, quando você diz que o pessoal demonstrou um incômodo pela escalação de vocês, você acredita que foram bandas nacionais ou internacionais? Não sei. Isso Foi não dá pra o saber, que ele me falou. Ele só jogou assim. Ele jogou. Ficou meio puta em... Ele jogou. Me ocorre aqui, pegando um trocadilho com o nome de uma música famosa da carreira de vocês, que fala da desunião do povo do metal, né? Metal desunido. E aí? São seres humanos, continua. entendeu? São seres humanos, continua tudo igual, porque, na verdade, você está lidando com fatores humanos. Por exemplo, os primeiros ideólogos da internet acreditavam que, quando a rede estivesse aberta, disponível para todos, as pessoas fariam as melhores escolhas. E isso nunca aconteceu. Deu bem Ou errado. seja, ideólogo sempre é um cara fora da realidade. É tipo engenheiro que constrói o abrigo contra a chuva do ônibus. O cara sempre constrói aquela porra errada porque ele nunca pegou ônibus. Ele não sabe nem de que lado que vem a chuva quando bate o vento. E o ideólogo é assim. Os caras achavam que o mundo iria sofrer uma transformação social, intelectual absurda. E não aconteceu. As pessoas continuam usando a internet para mentir, contar história, pegar mulherada, só fazer merda. Então isso, tanto que a eleição é um caso típico. Por que é fake news? Você é um cara inteligente. Você consegue distinguir A de B. Por que você vai acreditar em fake news sem pesquisar a fonte? Isso é verdade. Então mostra que o ser humano é falho. Então não adianta, você dar a tecnologia, vai fazer merda. Tanto que quando eu vejo essa corrida espacial nova de multimilionários, esse cara da Amazon... Jeff Bezos. Isso. Para mim, aquilo ali...
Que aquilo é psicopatia, patologia, aquele cara é danoso para a sociedade e o outro também, o outro lá. Elon Musk. Isso é um outro desgraçado. Nem deveria existir para começo de Você história. não lembra do golpe que teve no Peru, que botaram o Evo Morales para correr? Sim. E aí, lembra que ele botou um Twitter? Ele falou, eu mesmo ajudei a dar o golpe no cara, porque de olho no ele lítio, queria né? subir o preço de um metal. o lítio. Isso. Ele falou, não, eu vou tirar qualquer um do meu caminho. Eu não posso acreditar. Parece que eu estou pulando de assunto, mas tem tudo a ver. A gente quer um mundo melhor. Quando eu comecei a tocar, sempre meu objetivo não era só por mim. Era para conseguir fazer as pessoas raciocinarem, para a gente ter um mundo melhor daqui a 20, 30 anos. Eu sou um ideólogo também. Só que eu estou vendo que isso não dá certo. Só pegando um gancho de ideólogo, muita gente achou que a gente sairia da pandemia pegando o gancho no melhorando? Que melhorar, que as relações humanas seriam melhores. E, infelizmente, isso. Acho que talvez na primeira semana da pandemia, muita gente teve essa. Uma galera começou a fazer yoga. Eu confesso que depois de 2 anos Você de fez pandemia... yoga também? Não, mas depois de 2 anos de pandemia eu tô começando a ponderar o yoga. Porque eu falei assim, a academia eu acho que não vai dar mesmo. Né? Afinal, são um pouco mais de 100 quilos. Eu falei, o yoga, acho que dá. Talvez eu consiga empurrar. Mas eu acho que a única mudança que teve na vida das pessoas foi essa. Isso aí. Mas ali houve uma galera emagreceu ilusão, e uma galera engordou. Só isso. De resto, só piorou. Houve uma ilusão que as pessoas iam se unir, que agora vai, agora vamos Ia ter um virar mundo um melhor. grande We Are The World. Infelizmente não foi. Mas pegando o gancho do nome pandemia e voltando pro show também, agora que vai ser, você está inclusive com a camisa aqui, belíssima arte. Essa arte é muito maneira, cara. Essa arte... Do Cristiano Soares, né, de Natal, que é um dos melhores artistas brasileiros. E o que foi? A gente chegou nele através do pôster do Ratos. Sim. Quando teve o Dead Kennedys, o Dead Kennedys fajuto. Aquela do Dead Kennedys. Dead Kennedys sem Gelo Biafra não existe, O que né? aconteceu com o Dead Kennedy? Eu tenho história da turnê, cara, não vou Kennedy te lá. contar. Poxa, conta aí. Não, é muito decepcionante. É Adoro muito uma decepcionante. Só para contextualizar, o Dead Kennedys, uma banda seminal aí. Isso, importância né? do punk Dedo rock. na ferida. Do nada ficou com nojinho. Do nada ficou com nojinho. Né? É porque não é o Dead Kennedys, pô. Sim. Simples, né? Nazi Punks Fuck Off. Aí o cara vai assim, não tá legal e tal. Aí ficou aquele cartaz. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que tem que ser o Cristiano, mas eu fiquei na minha. Só que acontece, lembra que eu te falei que a gente tem uma rede de apoiadores muito sinistra? Sim. Gente que bota nome de filho de Carlos, que tatua. Que legal isso. É assim, é bonito, mas te dá um nível de responsabilidade que eu cheguei a ter depressão. Quando começou o pessoal a botar nome de criança de Carlos Vândalo, Com tem Vândalo nome o nome? registrado, Eu fiquei deprimido às vezes, mas o cara é um grande amigo. Carlos Vândalo da Silva? Exatamente. Assim. Meu Deus. E aí, é uma responsabilidade me inimaginável. deu um problema, assim, mas tatuagem. Me mandaram fotos esses dias, um cara pegou as costas inteiras e tatuou a caveira da capa do Antes do Fim. Sim. Do início ao fim. Aí um outro botou aquela mesma caveira pelo braço inteiro. Eu não me sinto bem, só que eu também não me acho no direito de chegar para o cara e recriminar. Só que um outro acabou de me mandar uma foto, ele pegou uma letra nossa de uma música que a gente vai tocar também, que chama Vitória. Nós nascemos com a missão de fazer um sonho viver, mesmo com pessoas e pedras no nosso caminho. O cara tatuou a letra inteira nas costas. Cara, Do início ao fim. É uma homenagem muito bonita, mas de fato te leva para um lugar de muita responsabilidade Sim. com cada coisa que você fala. Inclusive, uma vez, você teve uma fala que a galera do metal não recebeu muito bem. Da onde veio assim essa tanto a motivação dessa fala quanto você talvez, quando foi até a gente estava falando aqui nosso, falou, talvez eu já nem tenha mais tantos fãs do metal, o que prova que é o contrário, a galera ama a Dorsal, mas da onde veio aquela motivação daquele dia ali de você falar? Eu vou te explicar da forma que eu vejo Sim. e da forma que eu acredito. Quando, por exemplo, não existia metal no Brasil no final dos anos 70. Você tinha uma geração anterior que tentava tocar rock pesado, mas era outra estética, outra coisa. Então você tinha o Peso, que era localizado no Rio, você tinha o Made in Brasil de São Paulo, o Patrulha do Espaço de São Paulo, mas eram bandas com som setentista. Eu já vim de uma geração que foi criada pelo punk rock. Então a primeira decisão que eu tomei errada na vida foi o seguinte, cara, eu gosto de Kiss
e gosto de Sex Pistols. Por que eu não posso misturar? Isso foi como... Fundou o crossover. Foi a desgraça que eu, na minha cabeça. Aí eu comecei, com 17 anos, a sofrer o peso das suas escolhas. Porque eu comecei a ser combatido já no começo. E um menino de 17 anos, você não tem estrutura psicológica para aguentar. Mas eu sou teimoso e burro. Aí eu falei, vou seguir adiante. O que acontece? Essas decisões a gente vai tomando a vida inteira. E as minhas decisões sempre são muito individualistas, no sentido de é uma visão própria que eu tenho do mundo que eu tenho que colocar nessa obra. Então, eu lia muito, como eu leio muito. Gostava de poesia. 99% de banda de metal não gosta de poesia. E aí, preciso dizer o seguinte. Quando a gente começou, só existia, de fato, mais 2 bandas de metal verdadeiro no Brasil, que era o Stress em Belém do Pará e o Vulcano em Santos. Todas as outras foram surgindo depois. Então, era uma cena, era um deserto. Então, a galera foi se arregimentando em torno dessas bandas em cada um. Então, eram os representantes e tal. E cresceu muito rápido. Tanto que a produção do Rock in Rio percebeu e fez o primeiro dia de metal já em 85. Então, a gente começou a tocar em 81. 4 anos depois, já existia uma estrutura que queriam botar as bandas. Então, foi uma ascensão rápida. Aí, o que acontece? Eu acho infantil tentar comparar o metal que existe hoje com um monte de estruturas pré-formatadas e muitas subdivisões e subculturas, tentar comparar com um terreno que era desértico. Então, a minha concepção desde o início era o seguinte: número 1, combater a ditadura. Isso é uma coisa que não proliferou no meio do metal, que é muito conservador. Hoje ficou mais conservador ainda. Não há não só conservador, como muitas vezes reacionário. Sim, né? Assim, é conservador e reacionário. Ou seja, além. Aquele acho que metal... virou até mais reacionário do que conservador. Porque é um conservador que... Mas você entende o que o termo conservador quer dizer dentro do metal? Que está ali se aproveitando de tudo, mas na hora fala assim, não, isso aqui é isso aqui, preto é preto, branco é branco. Ó, mas ele gosta de misturar as coisas. Para você ver, quando a gente começou a tocar, bem no comecinho, tinha uma banda de 2 irmãos da Tijuca, 2 irmãos negros, eles tinham o nome de Navio Fantasma. Então a gente foi tocar no começo da carreira, gravando o primeiro disco, num clube na Tijuca e tal, com eles. A plateia carioca sempre foi metade ou mais de mestiço, porque o termo não é o termo correto, mas é o termo que eu estou encontrando, que eu estou lembrando agora. Então, o Rio de Janeiro sempre foi miscigenado. Quando a gente tocou a primeira vez em São Paulo, eu não vi um negro na plateia. A gente tocou em 85 na capital e no interior, eu não vi um negro na plateia. Então, eu comecei a ter o choque cultural, que hoje, com a internet, você não tem essa experiência. A gente teve uma experiência de vida de um mundo mudando. Por que eu estou te dizendo isso? Mesmo numa plateia miscigenada em 1984 no Rio, eles ofenderam a banda dos Irmãos Negros. Mesmo naquele contexto, naquela época. Exatamente. Aquilo tudo foi formando minha cabeça, eu fui entendendo, eu sabia qual era meu papel de ideólogo. Eu sabia que eu ia me fuder. De carreira, eu sabia, eu não vou crescer, porque o artista é igual o Roger Waters, quando falou para o Caetano, para o Gil, não vai tocar em Israel. Lembra que ele ficou enchendo? E eles foram. Por quê? Porque o Roger Waters é um ideólogo, ele está visando outra coisa. Enquanto o Caetano e o Gil são gênios, até gênios muito maiores que o Roger Waters, mas fazer o quê? Eles também precisam de grana, eles têm uma estrutura. Então, ele não está pensando só em salvar o mundo. Né? Então, estou falando isso para você comparativamente. E o negócio que eu esqueci de te falar. O termo conservador no metal, ele não tem a ver com conservadorismo político. Ele tem a ver com estética. Estética. Essa é a questão. Já se definiu as subculturas. Né? Acaba sendo muito... As subculturas não podem mais mudar daqueles formatos. Então, solidificou, estratificou, fossilizou. Então, aquilo que eu imaginava que poderia ser um movimento revolucionário, porque, como eu te falei, eu comecei a tocar para combater a ditadura. Como menino, eu falei, o meu inimigo são os militares e a ditadura. E tudo que está ligado a eles, inclusive o quarto de empregada.
que é uma coisa que já não se faz mais, mas na minha geração era hiper comum. Você tinha o quarto dos fundos, que é o quarto de empregada. Esse Brasil mudou em muitas coisas, mas não mudou em outras. E a internet serviu para uma coisa, não para libertar as mentes. Você tem toda a possibilidade de estudo e cultura. E todo mundo faz as opções erradas. O ego, que é uma coisa que deve ser destruída como o budismo bem ensina, Sim. o ego humano é o grande erro da humanidade, que ele te traz o medo, a desconfiança, a traição, tudo isso. Quando todo mundo se libertar disso, a arte ela vai se expressar de uma forma como um dia me pareceu. Porque eu cresci como? Eu cresci crendo no Tommy do The Who. Eu cresci crendo no álbum branco dos Beatles. Eu cresci crendo nos discos de Stevie Wonder. Entendeu? Esse era o meu mundo ideal. E esse mundo não existe, só ficou a estética e o conteúdo se foi. Daí que eu acho que hoje, eu sei que é forte dizer um negócio desse. Lembra do Lobão, quando escreveu O Rock Errou? Sim. Ele estava certo. Eu também Ele está certo. Filosoficamente. Em algum ponto, é complicado concordar com o Lobão, mas em algum ponto ele teve uma coerência muito grande quando ele elucidou isso, porque, de fato, era um movimento muito da revolta, da revolução, como vocês criaram pra gente, e quando a gente chega aqui, virou... Eu estava no show do Lobão, no Rock in Rio, quando ele botou a escola de samba. Né? Jogaram lata nele. O Red Hot Chili Pepper também estava, que eu vi aquele show lá do Nirvana, que o Kurt Cobain estava em outro universo paralelo, Hollywood Rock. O Red Hot botou a escola de samba. Aquilo para mim foi uma bosta, porque não tinha sentido nenhum aquilo, musicalmente não integrava, e o Lobão integrava muito mais o samba. Mas ninguém ia jogar lata no Red Hot. O Guns N' Roses, quando veio no Rock in Rio 2001, também botou as escolas. Aliás, é um clichêzão. Era. Volta e meia acontece em shows. fazer uma mistureba. Mas a lata muitas vezes vai pro nacional. E aí eu queria pegar um gancho que eu acho que merece ser falado. Tempo atrás eu inventei de fazer uma playlist só com metal cantado em português. Me falaram, vai ser difícil. Aí fui lá, montei a playlist. Foi difícil. Até hoje é difícil. E vocês têm o português ali como algo ali constante. Tem ali uma constância em cantar em português, em dialogar as mensagens que muitas vezes passam batidas, né? Aquela coisa de, eu prefiro a estética do som, do metal, do que propriamente ali a mensagem. E não, você tem a mensagem em português e as mensagens são diretas, né? A camisa, por exemplo, do Pandemia, ali essa imagem ela é direta. Ela mostra que veio. Mostra que veio. E aí, realmente, isso me pegou muito da dificuldade de montar uma simples playlist em português, cara. É difícil. É difícil. A maioria das pessoas não conhecem o rock que está sendo cantado na nossa língua nacional, assim, sabe? Quando as pessoas falam assim, eu tenho uma banda, e eu falo, não, o nome dela é Tormenta, a gente canta em português. Aí as pessoas ficam, mas não dá pra fazer rock em português? Eu falei, mas... Cara, dá pra fazer rock em mandarim. Parece que a gente fica voltando no tempo. Se você souber falar mandarim, você consegue fazer rock em mandarim, cara. Assim, só queria dizer. Eu acho essa discussão tão infantil. Por quê? Porque não houve evolução. Mas não é o lado conservador, que você estava se referindo do fã, formato, né? Do molde. Eu não quero um elemento de música brasileira. De desagregação, porque o inglês é o que liga. Vai colocar uma guitarra baiana, por exemplo. Vai ter gente que inclusive, vai olhar, será que... Mostra pra gente. Apresentar. É a matadeira, não é qualquer uma. Esse nome neném. É maravilhoso. Ela é linda. Tem o tamanho de um neném, o peso de um neném é um neném. Não, tem o peso de neném, eu não sei. Quanto pesa? Eu não sei. Depende do neném, né? Tem neném. Tem neném que é mais leve, tem neném que é mais Vocês imaginam que a decisão que eu tomei para tocar vários motivos. Porque se eu ficar aqui, a gente vai ficar 8 horas conversando. Mas a primeira decisão foi o seguinte, eu enchi o saco de tocar guitarra. Eu podia ficar... A minha média, quando eu gravava os primeiros Estudar Dorsal, era treinar guitarra 10 horas a 12 por dia.
Todo dia? Todo dia. E isso era a minha meta. Eu ainda namorava, ia pra faculdade. Mas isso é uma exceção, talvez, entre quem toca guitarra, né? Cara, mas eu era muito focado. Certo. As coisas não me desviavam do meu objetivo. E queria fazer um adendo que a Dorsal tem a fama de ter os melhores riffs nacionais. A gente acaba de descobrir o motivo. Me chamam de Tona Iommi do Brasil. 10 a 12 horas São grandes riffs. 10 a 12 horas. 12 horas por dia. O que acontece? Era para eu tentar encontrar uma linguagem própria. Certo. Não era para ser o melhor guitarrista do mundo. Então você progride tecnicamente, mas você fica se questionando. Por exemplo, eu dei aula de guitarra há muitos anos. Teve o período do Malmsteen e do Steve Vai, metade dos anos 80. Eu fui obrigado a estudar os dois, porque tinha gente que queria entender. Naquele período a gente passava as coisas e tal. Eu até hoje, eu não gosto. Eu acho os dois completamente insuportáveis. Mas o que acontece? Esse sou eu. Uma pessoa que ouve essa conversa da gente agora, ela pode levar isso pro pessoal, porque o problema é que todo mundo leva tudo pro pessoal. Eu queria dizer que eu também não gosto. Pois é. Eu também não gosto. Já são 3 que não gostam. Aqui já. Eu também não gosto dessa virtuosidade, os caras que só ficam lá. Não, eu gosto da agressividade, eu gosto da gritaria. Você sabe quando o Slayer começou a tocar guitarra, aí tem uma questão estética, que hoje já virou o padrão. Mas quando o Slayer, principalmente, que ele é bem simbólico, ele começou a tocar, a gente chamava aquele solo de mata-rato. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Porque parecia uma corrida de rato desenfreada. Aquilo era uma estética para se adequar ao tipo de sentimento que ele queria que o ouvinte tivesse. Isso não existe mais. Eu lembro que o Metallica no início, quando... Bom, no início, né? Mas quando logo... Do Dave Mustaine. Logo quando começou, os técnicos de áudio deixavam a voz do James mais aguda, porque a estética de todas as bandas de metal eram ter uma voz mais aguda, e ele não tem uma voz aguda. Exatamente. Então, quando você vê um show antigo do Metallica, você vê uma voz que não tem hoje. Sabe? Você fala, a voz dele mudou. Não, mudavam a voz dele. Os estúdios tiveram que se adaptar. Lembra que eu comentei o caso do Robertinho de Recife? Sim. Ele me contou uma história, há muitos anos atrás, muito foda. Ele estava gravando Metal Mania, eu acho que era no estúdio da EMI em Botafogo, onde Legião gravou os discos. Ele estava gravando e ele foi o único guitarrista do Brasil que teve e usou ao vivo mais de 4 cabeçotes. Se eu não me engano, ele tinha 4 ou 6, com caixas. Você jamais, nem o cara mais rico do Brasil vai ter a moral de fazer isso, porque o operacional de fazer tudo é muito difícil. Muito bem. Aí o Robertinho foi gravar, ele cismou que queria gravar, porque ele não usava pedal. Se eu não me engano, era isso. Ele usava só a saturação dos amplis e tal. Ele foi gravar, até o cara que gravou era um gringo, técnico de gravação. Aí ele diz que tocam na porta do estúdio. Aí, quando ele vai ver, era o Ivan Lins. O Ivan Lins estava gravando no andar de cima piano. Ele falou, cara, não está dando para eu gravar. Entendeu? Você tem que abaixar isso daí porque está vazando. Então, essas histórias são muito foda. Porque, por exemplo... Ia dar uma combinação inusitada, né? Imagina o Ivan Lins baixando na tua porta e falando, meu irmão, na moral, tu não tá sozinho aqui. Bota pra gravar junto ali, Ivan Lins. E eu lembro de uma história, você falou, os meninos do Sepultura que a gente ia falar. Eu fui ver a gravação do Beneath the Remains, que foi no estúdio do Liminha, nas nuvens. Era Gilberto Gil e Liminha. Aí eu tava lá, aí, maior barulhão dentro do estúdio, bum! Aí me sai o Max com a cara assim, parecia, sabe desenho animado que você sai com aquela fumacinha aqui com a fumaça saindo? Aí saiu um técnico falando assim, não, isso só pode ser coisa do diabo. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, eu não tô vendo isso. O que foi? A mesa explodiu. Quando ele estava gravando a voz do Beneath the Remains, a mesa explodiu. Entendeu? É coisa do diabo. E falando em coisa do diabo, eu vi uma entrevista que teve uma galera atribuindo a você o anticristo. Isso. Nossa, é o contrário do Henrique Cristo, então. Isso, o Henrique Cristo e o Carlos é o anticristo. E você é uma pessoa religiosa. Vamos dizer, eu sou uma pessoa metafísica.
E como é que foi ser enquadrado? Porque antigamente rolava, até hoje rola isso, né? Não, acho que a história acabou com o Marilyn Manson, assim, tipo, de alguém ser o anticristo. Mas o Marilyn Manson, pelo visto, criaram tantos que chegou uma hora que essa história de anticristo tem dois motivos. Número 1, no começo, por exemplo, não existia metal no Brasil. O movimento que surgiu antes foi o punk rock. Do punk rock migrou para hardcore quando o Exploited e o Discharge gravaram os primeiros discos. Então, antes era só punk rock. E o punk era uma música muito ampla. Era muito rica. O hardcore, ele deixou o movimento... Sabe, tipo o garoto que vai para a academia, fica forte? Sim. A violência e as porradas começaram com hardcore. Eu lembro isso bem, muito, e se perpetuou durante gerações. Acho que o mosh começou mesmo na época do hardcore. Mas muitas vezes além do mosh também, né? E começou as divisões, começou a surgir os skinheads no Brasil, no Rio e São Paulo, tudo bem. O que eu vou falar para vocês? Nesse primeiro momento que a gente começou a carreira da gente, a gente gravou o primeiro demo em 82, o primeiro disco em 84. Foi o Ultimatum, né? Isso. Nessa época, eu fui e comecei a falar uma coisa direto. Apesar de eu ser uma pessoa metafísica e religiosa, eu não compreendo, por exemplo, eu não aceito que um pastor fale em nome de Jesus. Eu não aceito. Pare de falar, porque você não entende, por mais estudo que você seja teólogo, você não pode entender. Então, pare de falar, mas continuam falando. Eu fiquei tão puto naquela época que eu comecei a gritar nos shows, pau no cu de Deus. Então, isso se perpetuou. Talvez possa ter sido por isso essa atribuição. Talvez. Começou aí. Aí vem a história mesmo. A gente foi tocar em Lambari, interior de Lambari, Minas Gerais, foda. 85. Aí veio um ônibus. 70% da população religiosa. 70% por baixo. Os outros 30% são jovens. Nesse ônibus que veio de pessoas de Belo Horizonte para ver o show, estava um garoto. E o garoto chegou para mim e falou: cara, eu vou montar uma banda, porque eu nunca vi, eu jamais acreditei que pudesse ter alguém no Brasil que fizesse esse som. Eu vou montar uma banda. O nome desse garoto era Max Cavaleira e ele montou Sepultura. O que acontece desse show? Nesse show, continuei no meio do interior de Minas. Vão se fuder, pau no cu de Deus e no de vocês também. E outra, quem não gostar pode subir aqui e me enfiar porrada, porque eu sou magro, mas também vou enfiar na cara de vocês. Eu vou defender o que eu acredito até o final. Isso começou aquele negócio, veio aquele negócio assim. Você entende? Veio aquele som. Voltei pro hotel. Todo mundo olhando para mim esquisito. De manhã eu estava dormindo, me chamaram e falou: vem para a janela ver um negócio. Quando eu olho na janela, tinha uma procissão do padre. Abaixo o anticristo. Abaixo o anticristo. O saia da cidade. Foi. O padre me excomungou na missa de manhã e mandou que a gente fosse embora da cidade, que eu era o demônio. Foi assim que começou tudo, entendeu? E aí fundou Sepultura, que já era no demônio. Valeu a pena, valeu super a pena pelo visto, né? Valeu, saiu uma história ótima e uma banda maravilhosa. Que voltando, é a banda do show. Não perde, você tá aqui no Rio de Janeiro, não vacila agora, sábado. Sábado o show começa... Eu acho que a gente vai tocar 9 da noite, se eu não me engano. Aí o Sepultura toca 11, se eu não me engano. Maneiro. Porque o show da gente é inteiro mesmo. É 1h30. Mas basicamente completo, baseado nos 4 discos novos, que a gente está fazendo o show para prestar uma homenagem às pessoas que nos apoiaram em campanha de financiamento nos 4 últimos discos. Eu vou fazer 60 anos e meu filho vai fazer 10. Então, o que acontece? É uma comemoração particular. Só que eu ia fazer um show só. Eu só queria fazer esse e voltar para casa, para minha caverna e ficar. Só que a demanda tem sido tão grande que já fecharam vários shows pelo Brasil. E o que é mais engraçado, a gente vai tocar em 3 cidades com o Venom. De novo. E a gente tocou com o Venom no Maracanãzinho em 86. Só que naquela época tinha um guitarrista original da banda que tinha sido tirado da banda, que era o Mantas. E aí o que acontece? Esse Venom que a gente vai tocar é o Venom do Mantas. Olha só. É tão engraçado que... E outra, vai tocar também com a gente o Nasty Savage, que era uma banda dos Estados Unidos daquela época, que o vocalista era wrestling, que ele é lutador, luta livre, né? O que acontece? A gente tocou com o Nasty Savage no Rio de Janeiro,
por volta de 88, 89, ou seja, são 2 revival particulares kármicos. Já tem data? Já abril, tudo abril. Tudo em abril. E outras cidades do... São Paulo, Fortaleza, Florianópolis e o resto não lembro mais. E essas informações você vai pegar... Sim. Quem está acompanhando pega onde? Na página da banda, dorsalatlântica.com.br ou no Facebook. Então vamos deixar aqui na descrição aqui, que aí a galera cola na descrição, já vê toda a agenda e acompanha o Dorsal, que, cara, todos esses shows são históricos. Do primeiro, que já podemos dizer que isso é uma turnê, do início da turnê da pandemia até onde ela for, é tudo histórico, mano. Porque então, eu me neguei a voltar a tocar, eu não queria voltar a tocar. O que te fez voltar a tocar? Os 10 anos de campanha bem-sucedida, porque é outro registro histórico. Você, por exemplo, para a gente gravar o primeiro disco Ultimatum, eu vendi minha coleção de selo e meu irmão vendeu a coleção de moeda. Inclusive, esse disco foi lançado no primeiro dia do Rock in Rio, né? Sim. Então, tudo é muito simbólico, sabe? Tem uma simbologia. Foi tocar no Monsters of Rock, foi as pessoas que apoiaram. Então, a gente tem um histórico de uma conexão com as pessoas de verdade, sem corrupção, sem propina, sem nada disso. E chegou nesse ponto agora, eu também não queria mais gravar. Só que aí, em 2012, uma vizinha minha tinha uma agência de publicidade, ela me falou, cara, tá rolando um negócio no exterior muito louco, que é crowdfunding. Aí eu falei para ela, cara, que ideia boa, mas no Brasil eu vou me fuder. Vão dizer que eu tô pedindo esmola. Só que aí eu gostei, eu falei, cara, é a minha cara fazer isso. É tipo assim, nego ficar me sacaneando. Tu não tem empresário, não tem selo, tem que pedir dinheiro. Aí eu falei, vou dar a cara a tapa. Aí a primeira campanha é bem-sucedida, segunda é bem-sucedida, terceira é bem-sucedida, quarta, quinta, deu 10 anos, eu falei, cara, eu tenho que agradecer essas pessoas de alguma forma. Isso é maravilhoso. Assim, vem um próximo CD do Dorsal? Não sei, isso é muito cedo para falar. O meu projeto para 2022 é o seguinte, lembra quando eu te contei a história do Leblon? Eu cresci no mesmo prédio, eu nasci num prédio e saí do prédio para morar em Brasília. Então, eu vivi 50 anos no mesmo lugar, que é o condomínio dos jornalistas no Leblon. Eu decidi, por uma questão kármica, contar a história do condomínio, e de forma simbólica e tal. Então, eu vou fazer uma graphic novel contando a história de todos os personagens que passaram lá. Lucélia Santos... o Raul Riff, que era ministro do Jango Goulart. Raul Riff é um bom nome, né? Agora ministro do Jango. Ministro do Jango. Eu vou contar a história de todos que foram mortos pela ditadura, o Rubens Paiva, a Zuzu Angel, vou contar a história do Raul e vou contar o entorno. Quais eram os meus vizinhos? O Jaguar, o Wilson Simonal, João Gilberto, fora o Chico Buarque, o Vinícius, esse povo todo. Então, eu tenho que contar que eu não sou independente de um entorno que existia. Só que eu não posso também apenas viver dentro do meio de metal. Porque o metal, para mim, é um meio que me deu a sustentação, que eu ajudei a criar, mas ele é como um filho que eu ajudei a criar e que ele se degenerou. Essa é a impressão que eu tenho, gostando ou não gostando do que eu falo. O metal não é o metal que eu imaginava. Por exemplo... Como é que é o metal que você imaginava, assim, ideologicamente? Quantos negros tem no Brasil, a população que você acredita? 50%, 70%? Acho que 54% da população. Deveria ser igual. Eu sempre imaginei que todos seriam conscientes... É um meio muito branco. Estudados e que pelo menos metade das bandas fossem negras. Isso eu sempre sonhei com isso. Isso nunca aconteceu. E outra, as pessoas continuam... A gente combatia os playboys. Para a gente, o mal do mundo era o playboy, porque era o cara materialista, só pegava a mulher, aí surgiu o hair metal. Aí eu falei assim, fudeu, que essa porra não vai para lugar nenhum. Quer dizer, no sentido, já degenerou, metal era a galera do Skid Row que você tá falando. Não, pior, Poison. A coisa Mas aí degenerou nos anos 80, então, né? Isso. Assim. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, falando ainda de história. O Sérgio uma vez falou que o Largo dos Leões
tem um envolvimento com o surgir da banda. Sim. Eu queria que você contasse isso, assim, que uma coisa é ver o Sérgio contando pra mim, outra coisa é você contando pra mim. Surgem coisas boas no Largo dos Leões. Isso. Tô ligado. Saudações ao Vinegro, que eu tô ligado que é botafoguense Esse também. de ser botafoguense. Não tô falando disso. Não, Você sabe. Pô, mas é um lugar sagrado, é um lugar sagrado. Aqui, negócio de time, cara. Não, então fica quieto. Flamenguista não pode abrir a boca, que ainda mais que tu perdeu pro Fluminense. Olha, Uma vergonha. Estou revoltado com o meu time. tu sabe que essa mania de chamar técnico vizinho. português, tu já era, né? Tu vai entrar no bacalhau, tu nunca mais vai voltar, né? Tu tá fudido. Mas o clube da Gávea também é Porra. vizinho do prédio. Olha né? só, É vizinho do quando prédio. começou essa história que você me perguntou, nos anos 70 eu estudava no colégio público que era em frente à Gávea. O colégio está lá até hoje, que eu esqueci o nome. É a praça, o meu colégio e a Gávea. A minha sala, por volta de 77, a minha janelinha dava para ver o treino dentro da Gávea. E quem que eu via jogando bola? Nunes, Júnior, Zico, Raul. Como é que tu virou botafoguense? Cara, Não é impossível minha que uma mãe pessoa era que viu- flamenguista que e meu viu pai essa vascaíno. Não tinha botafoguense em casa. Aí meu irmão virou Botafogo, porque ele se amarrava num jogador louro. Era o Durval. Eu esqueci o nome dele, 72, meu irmão. Aí eu comecei... Cara, esse Botafogo Aí tu é prestou legal. atenção. Eu prestei atenção, porque minha mãe encheu o saco para eu ser flamenguista. Aí ela pagou para a gente ser sócio proprietário na Gávea. Aí me mandou fazer folha na Gávea. No primeiro dia, a playboyzada socou uma bola na minha cara, porque é tipo assim, vamos ver se esse cara vai entrar. Tu virou lá, mãe, lá, eu não volto. Eu nunca mais voltei. Aí o que eu fazia? Eu tinha que mentir para minha mãe, porque ela não aceitava que eu não queria ficar lá. Ela falou, homem tem que fazer esporte. Aí eu fazia o quê? Eu comprava a revista em quadrinho, eu subia aquela escadaria da Gávea, ficava lá lendo revista em quadrinho, quando acabava meu tempo eu voltava para casa. Então meu colégio, o cabeludo... Sem uma grama de suor. É a mãe olhando assim. Ué, Tá esquisito. Mas leu muito quadrinho. E você tem esse lado de quadrinista também. Isso, Afinal, como você falou da exatamente. graphic novel... Você é desenhista. Exatamente. Então eu estou contando para você, porque Vamos tudo chegar tem um na graphic sentido. novel. No meio dos anos 70, eu tinha um amigo de classe, que era o Marco de Pina, que o pai dele tocava no Sovaco de Cobra, Chorinho. E aí ele ficava me zoando, que ele falava assim, tu gosta de Kiss, Kiss é uma merda, ninguém sabe tocar. O negócio é Led Zeppelin. Em 77 ele já enchia meu saco essa porra. Aí ele ficava me dando as fitas pirata do Led Zeppelin, eu gostava, eu não gostava, não tinha jeito. Você tá vendo que começa assim, entendeu? Você tem Sempre um porquê. Agulhando. E aí eu passei de ano, tinha que fazer o pré-vestibular, não sei como é que chama hoje, era ginásio. Eu não sei se é ensino médio. Ensino médio. Isso, eu fui para esse Que colégio inclusive acadêmico. agora é o novo ensino médio que Não, ficou uma merda. eu ainda vou falar sobre o governo. Ficou uma merda. Calma, eu vou chegar lá, o governo. Aí, eu fui para o acadêmico, que era um colégio no Maitá, para ficar 3 anos para fazer o pré-vestibular. Nesse acadêmico, foi que eu decidi montar a banda. E eu montei a banda, fiz meu primeiro show lá, e a gente começou a crescer, a regimentar. E aí o colégio foi demolido, como a gente já conversou em off, foi demolido. Aí passou os anos, eu conheci o Sérgio Filho, ele foi trabalhar no estúdio. Aí o Sérgio, do nada, em 2012, falou, arrumei o estúdio perfeito para você gravar esse disco de retorno. É no Maitá. Aí eu falei, tu tá de sacanagem, né? Onde eu comecei, eu vou voltar, mas deve ter pelo menos uns 8 quarteirões de diferença. Porra, quando eu chego no estúdio, era do lado do colégio. Cara, Tá de sacanagem. Aí eu falei, cara, isso é karma pra caralho, né? É muito. Então, o que acontece? As coisas... Você falou do meu lado espiritual. Você Tudo acredita pra em mim- coincidências? Não, jamais. Coincidência é um extrato da sua compreensão do nível inconsciente quando ele se materializa, né? Que o Jung estudou isso demais com a psicologia analítica. Então, foi botar o pé no rio? Não vou nem... Porra, é só botar o pé no rio, começa tudo de novo. Todos os meus Exu, preto velho, entidade, volta tudo e começa a ficar brincando. Porque tem um nível deles... que tem um nível de crueldade. Por exemplo, se você é um cara muito iludido, eles vão fazer você derrapar. Mas é para o seu crescimento. Você tem que se fuder mesmo. Você não pode ficar na ilusão o resto da vida. Só que eles são bem-humorados com certas coisas. Eu estou num hotel na Barata Ribeiro.
e só tem 6 canais na TV lá. Porra, Hotel de Rico, 6 canais, tá de sacanagem. Aí eu botei no AXN para ver um negócio. Eu nunca vi a porra desse canal na vida. Aí tá dando um filme do Wagner Moura, eu falei, vou ver o Wagner Moura, a Marighella, vou ver. Aí eu tô curtindo o filme, falei, caralho, filme maneiro e tal, não sei o quê. Termina o filme, tava lá o diretor, sei lá, Denise Barata Ribeiro. Entendeu qual o nível? A sincronicidade é uma coisa muito absurda. E ela só quer te dar uma mensagem. E eu acredito que você muito na está sincronicidade. certo no momento certo. Se você passar por um drama muito grande na sua vida, você não tem que ficar com medo das consequências ou que você está sofrendo, porque sofrer é estar encarnado nesse mundo. Não é só alegria. A sua vida não é sentar no pudim. Você precisa de desafio. Na hora que eu estou no hotel na Barata Ribeiro e aparece diretora Barata Ribeiro, eu falei, beleza, eu estou na hora certa, no momento certo. O que já me faz acreditar que a decisão de voltar a tocar foi no momento certo. Entendeu? Não antes nem depois. Aí você pode ter questionamentos filosóficos. Pô, mas você parou de tocar 24 anos, o mundo mudou. Aí eu vou chegar para você e falar, não, o mundo não mudou, as modas mudaram. A estética de algumas coisas mudou, porque a maldade humana ou a bondade humana continuam nos mesmos lugares. Para mim, é um pouco triste ter que ficar falando as mesmas coisas que eu falava quando era moleque, em 85 até hoje. Isso é cansativo, sabe? Mas o mundo, ele não apenas dá volta, ele também retrocede. E esse período que a gente está vivendo dos últimos anos no Brasil é um retrocesso civilizatório. Porém, eu falei para vocês que eu ia falar de política. Eu posso falar? Pode, à vontade. Tá. Tudo é política. O que acontece? Eu fui ver uma estatística de quantos evangélicos votaram no Bolsonaro. Então, eu vi lá, entendi, mas tudo bem. Eu compreendo que é uma força política que tem que se manter. E o candidato deles era aquele. Só que eu cresci com o Bolsonaro no Rio. Eu conheço todo mundo no entorno, eu sei como é que eles pensam, e os vídeos estão todos na internet para quem vê. Então, eu vou te falar uma coisa que é pessoal, porque eu tenho amigos bolsonaristas. Quem vê aqueles vídeos desde a década de 90 e vê o que ele falava e vota nele, você tem algum problema. É conivente, é conivente. Você tem algum problema, não é possível, porque ele só fala merda. Aí, o que acontece? Fui ler a estatística. Quantos espíritas votaram no Bolsonaro? Caralho, 60% dos espíritas no Brasil. Aí isso me fez crer numa coisa. Eu comecei, deixa eu dar uma olhada em vídeo de espírita que defende. Sabe o que eles virou um lugar comum falar? Que ele é reencarnação do Dom Pedro II e que ele é reencarnação do Dom Sebastião, que era o rei português que morreu, desapareceu no meio de uma batalha, não é? Com os árabes. Eles acreditam nisso. Isso começou em algum lugar. Deve ter sido alguma entidade do mal, do capeta, que numa psicografia falou isso e todo mundo embarcou. Uma fake news psicografada. Uma fake news psicografada, olha só. Ou então tava lá, tipo, a mesa branca, e a entidade virou assim, ó. Emanuel, quer ver como eles acreditam em qualquer coisa? Aí, Emanuel, duvido. Aí... E por que eu estou falando isso para vocês que tem tudo a ver com esse momento? O Bolsonaro, você tem um anjo de luz e tem um anjo das trevas. Ele representa as trevas do ser humano. Só que eu sou um mané porque eu cresci como? Eu cresci acreditando no Brasil do Darcy Ribeiro. Eu cresci acreditando no Brasil do Paulo Freire. Eu cresci acreditando nesse Brasil. Eu não via o lado trevoso. Eu jamais imaginaria que o povo pudesse pegar o seu lado trevoso e transformar num candidato e botar ele para presidir um país totalmente sem condições. Porque o argumento de corrupção, ele foi usado no Império para depor Dom Pedro II, foi usado para o Estado Novo, foi usado para depor Vargas em 45, foi usado para tentar impedir JK de assumir, foi usado no golpe de 64, foi usado entre os militares em 68 para botar o AI-5, entendeu? Foi usado para tentar depor o Geisel, que era chamado de comunista, porque ele queria abrir o país. Então, você só precisa ver o histórico e a sequência histórica. E recentemente na Dilma. Isso. E o que o Barroso falou, ele acabou de mostrar para mim como essas pessoas têm cara de pau. Mas isso é outro assunto. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu tenho que bater palma pro Bolsonaro. Por quê? Porque ele conseguiu
me tirar da minha inocência e me mostrar que existia 57 milhões de brasileiros que são totalmente racistas, xenófobos, misóginos, egoístas, mau caráteres. Então, ele cumpriu um papel importantíssimo para a gente não apenas reconstruir o país, mas saber que nós somos 2 Brasis. Nós não somos um país, uma nação. Nós somos 2 países divididos dentro de um território. Então, isso eu tenho que bater palma. Porque até os governos anteriores havia oposição. Mas a gente acreditava que existia um mínimo de unidade, de alma entre as pessoas. E isso acabou. Então, é um período histórico riquíssimo, que eu sempre fiquei me cobrando. Porra, por que eu não vivi uma guerra do Paraguai? A minha geração não viu a Segunda Guerra Mundial. Por que sabe, a gente não teve grandes coisas? A gente teve a violência diária. O assassinato de negros, o assassinato de minorias, a classe média hipócrita fingindo que está em Los Angeles. A gente vive essa realidade. Que está tudo bem, fingindo e que a tá gente tudo finge bem. que não tem uma guerra civil no Brasil há muitos anos. A gente finge. E existe, principalmente no Rio de Janeiro, que é capital, infelizmente, de tudo de ruim que tem esse país. Porque muita gente chega para mim... O João Gordo uma vez falou para mim... Porra, João, me perdoa que eu vou falar isso. Ele falou, cara, eu tiraria... Não vou falar, não. Então, João Gordo, por favor, vem no Riffcast e conta pra gente o que o Carlos não quer falar. Não, ele não vai nem lembrar, e é bom ele não falar, porque vai dar merda. Isso era íntimo, é que eu ia falar, estava animado, mas o que eu quero te dizer é isso. Não adianta combater o Bolsonaro. Isso é infantilidade. Você tem que combater os 57 milhões de pessoas que votaram nele. Você acredita que 57 vão continuar votando nele? Eu acredito. Olha só, a maioria... Prefiro acreditar que não. Estatística diz o seguinte, a maioria é gado. Não só tem o gado dele e tem o gado genérico. Que vai na moda. Exatamente. Os lulistas... 50% era gado, genérico. Votou porque, entendeu? Era o momento. Aí eu vou voltar para você aquela estatística. 81, Brizola governador. 90% da Baixada Fluminense no Rio votou. 2018, 90% da Baixada votou no Bolsonaro. O que aconteceu com o país? Entendeu? É verdade. E o Rio sempre teve, historicamente falando, um viés muito de esquerda. Sempre foi. Eu te diria que não é esquerda, é do contra. É o que você entende com a eleição do Brizola e Bolsonaro. Pode ser. Acho que quando a gente olha para o Bolsonaro, a gente vê que é do contra. É do contra. O carioca, ele é do contra. O carioca. Não só o Bolsonaro, do Crivella também. Todo amigo meu anarquista, por exemplo, porque eu não gosto de entrar nessa discussão, que é uma discussão que sempre dá briga. Você sabe que se os que anularam o voto tivessem votado, ele não tinha ganho. É isso. Mas ele quis afirmar que era do contra. O voto ali, o cara vai votar branco, vai votar anular para mostrar que é do contra. Eu, particularmente, não voto em branco nunca. Pois é. Tanto pela piada quanto porque é anular o voto. Desculpa vocês que são brancos. Eu não sou branco, não. Porra, não fode, meu irmão. Então desculpa você que é branco. Eu tenho índio e negro na família. Eu sou mulato embranquiçado. Guilherme, tu ficou sozinho nessa. Desculpa você que é branco. Então... Nas punks fuck off. A gente estava falando, a gente citou aqui o Lobão agora há pouco, né? No episódio. E é uma citação incrível. A gente tinha citado sobre aquele questão de jogar lá e tudo mais. Mas é um cara que simbolizou isso de ser do contra, né? Na eleição do Collor e Lula, ele aparece no Faustão com a camisa do Lula. Sim. Faz uma campanha ali que foi marcante, né? Ao vivo no Faustão, ele levanta e puxa a galera para cantar Lula lá. Isso. Anos depois, ele passa, vamos dizer assim, para o outro lado. Depois se arrepende. Sim. Mas é um cara que simbolizou bem o ser do contra ali, em momentos em que a maioria tendia para um lado ou para o outro. O Lobão sempre foi do contra mesmo. Então, mas tem muita gente, acho que isso representa... Só estão pegando emprestado aqui o nosso conterrâneo para mostrar aqui que realmente faz muito sentido. A galera quer botar uma postura fugindo um pouco da política e matando uma curiosidade muito pessoal minha. Quando a Dorsal lançou o Search of the Lightning, ele foi uma ópera trash. E, cara, que é muito interessante. Eu queria saber muito de onde veio essa inspiração. Porque é uma parada um pouco muito fora da curva para época. Foi 1989 que, assim, as mudanças de década são mudanças muito substanciais que você sempre... Não quer dizer que a datação
ela seja muito específica, não. Virou a década, tudo vai mudar. Mas, realmente, de 10 em 10 anos, as coisas mudam. Né? Tanto que no Rio, assim, dando um contexto histórico, de 10 em 10 anos, o carioca, a elite, ela vai caminhando em direção a São Paulo. Então, você vê, Ipanema nos 60, antes era Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, Ipanema nos 60, Leblon 70, Barra da Tijuca 80, Recreio 90, e vai caminhando para lá. Então, você vê que realmente 10 em 10 anos é muito simbólico, né, para essas coisas. O que acontece? 89, eu já estava meio... O que eu ia fazer? E aí eu lembrei do quê? Desses discos que me marcaram. O Tommy do The Who, principalmente, que ele podia contar uma história como uma ópera, só que eu queria levar para um lado brasileiro. Eu recorri a George Orwell de novo, como citação básica. Eu tinha visto naquele período, acho que era um filme do Monty Python ou do diretor Terry Gilliam, que era o Brasil, mais ou menos nesse período. Sim. Que ele fala sobre uma sociedade totalmente de... como é que chama? Opressiva, um Estado opressivo, mas burocrático. Ele fala de um Estado burocrático, você precisa dar muito papel para fazer até consertar um encanamento. É o Brasil. E ele usava a Aquarela do Brasil como tema, que ele negou o tempo inteiro, porque todo mundo via que aquilo era uma citação à ditadura brasileira, mas ele negou o tempo inteiro que fosse. Ele nega até hoje. Aquele período, como te falei, o teu entorno te influencia muito. O filme, os livros que eu li. E aí eu decidi fazer uma ópera que fosse focada na realidade brasileira. Nessa ópera, era um garoto que morava num lado da cidade que tinha um muro dividindo. Ele era operário, ele morava no bueiro, porque aos operários era destinado os bueiros. As famílias faziam suas vidas nos bueiros. Eles só saíam para trabalhar e voltava. E ele tinha um sonho de atravessar para o outro lado, que diziam, ali é o lugar perfeito, onde todo mundo é do bem e tal. Esses jovens praticavam o esporte, não futebol, era o surf ferroviário, que era uma coisa no Rio muito comum naquela época, que hoje você fala, a pessoa nem acredita, mas retratei tal. E aí eu fiz o seguinte, essa sociedade opressiva fazia o carnaval em fevereiro, dava fuzis aos turistas e eles ficavam fuzilando negros e pobres no Brasil, que é mais ou menos o que foi usado no Round Six. Sim. É mesmo conceito. Meio Bacurau também, né? Não, é porque são conceitos que estão espalhados no inconsciente, né? Tem um outro filme que tem uma parada dessa, assim, que tem o Dia do Expurgo. Você é rico, você pega uma arma, você sai matando quem se encontrar na rua. E eu decidi fazer a ópera naquele período, que era um período de transição. E foi o primeiro disco que a gente gravou em inglês. Só que eu tive uma atitude radical com o texto que não podia ter rima. Então, para decorar aquilo ali, era dose. E outra, eu estava ouvindo muita música erudita. Eu queria somar, não o conceito do Malmsteen, por exemplo, que para mim é um conceito furado, assim, não é musical no sentido, ele pega toda a estrutura que já está em partitura e toca. Não é isso, eu queria fazer algo diferente, misturar música brasileira, thrash metal e música erudita. Então eu precisava tocar na guitarra como se fosse violino, cello, a gente precisa fazer isso. Então isso foi feito. E realmente eu lembro muito de um show no Circo Voador, já que a gente falou do circo, que era lançamento desse disco, que a gente tocou com o Ratos. Acho que foi 2 noites. O Ratos tocou numa antes, a gente tocou outra depois. O nível de... Você achava que você era uma banda internacional. Porque o nível de idolatria, de paixão, de entrega, as pessoas se machucavam. Não é uma coisa natural de você vir para o show e curtir. As pessoas literalmente se machucavam. Entendeu? Tá igual a primeira vez que o Slayer tocou aqui no Imperator, um amigo meu que era carregador do Cais do Porto, ele falou assim para mim, tu quer agitar aí na roda, quer curtir, porque vão encher teu saco. Aí eu falei, não, sei lá, eu quero curtir, Slayer. Ele falou, então deixa comigo. Aí ele pegou, começou a enfiar porrada em todo mundo para abrir um negócio. Falei, cara, assim não, tô me sentindo muito importante. E a gente tá junto, pô, que a galera tá junta. Mas o que acontece? Tem experiências que você não consegue transferir, porque são históricas do seu momento, entendeu? É a mesma coisa. A minha geração, o meu primeiro show de rock foi 77, Maracanãzinho Genesis, com o Phil Collins tocando bateria.
Eu não gostava de rock progressivo, mas era o que tinha para ver. E aí, Mas gostou desse show? foi bonito, musicalmente foi, né? Mas era assim, botava as cadeirinhas, né, de plástico, você sentava Super e via o tranquilo. show. Mas não foi o primeiro show que você teve aquele... Qual que foi o primeiro grande show assim que falou, que te empolgou? Secos e Molhados, Maracanãzinho, TV Globo, 74. Mas você estava lá? Não, vi pela TV. O Ney Mato Grosso cantando. E eu tenho uma memória tardia do Sérgio Ricardo quebrando violão no Festival da Record 67. Eu tenho uma memória que me impressionou muito aquilo. Não foi o Jimi Hendrix, foi o Sérgio Ricardo mandando todo mundo pra puta que pariu. Quebrando um violão. Quebrando violão. Tanto que o Sérgio Ricardo morou décadas no Vidigal, que era perto de casa. Eu sabia onde ele morava, que era lá na subida. Eu tinha vergonha. Eu queria muito falar com ele antes dele morrer. Mas eu não nunca queria. foi lá. Porque ele odiava rock. Eu achava que eu ia chegar lá, ele podia, né, se maltratar assim. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei acho que com um filho dele, com alguém da equipe, falei, manda um abraço para ele, diz que eu sou um grande admirador. Porque meus ídolos não são Black Sabbath. São daqui. Claro, meus ídolos são Caetano Veloso, Sérgio Ricardo, Novos Baianos, entendeu? Raul Seixas, Belchior, Zé Ramalho. Inclusive, você tem uma ligação muito forte com a música nordestina, com o que vem do Nordeste. Minha mãe era de Olinda. E você trouxe isso Sim. tudo para Dorsal. No DNA. E como é que é colocar isso hoje, assim, toda essa brasilidade hoje, quando a gente olha para um cenário tão americanizado? Se eu tivesse começando a banda, eu não faria, porque eu não teria maturidade e coragem para fazer. Então precisa de um estágio. Vou te dar um exemplo. O Angra, há anos atrás, fez a experiência deles. Mas eu não estou criticando o Angra, tá? Mas eu preciso falar porque é a minha verdade. É muito branco para mim. Entendeu? Aí a gente vai entrar nesse conceito de, como é que chama? Colorismo. De lugar de fala. Lugar de fala. Lugar de fala. Então, o que acontece? Ali, o Angra sempre foi uma coisa muito branca para mim, porque tinha aquele conceito operístico, mas era um conceito, música erudita, diferente do meu. O meu era mais roots. Eu queria que fosse, tipo assim, a gente vai para a rua, no calçadão ali da Cinelândia e toca para o povo. Então, para mim, esse conceito era importante, e não numa sala fechada com gente de elite. Isso para mim não existe. Muito bem. Então, eu nunca vi essa experiência dar certo no Brasil para o meu coração. Não importa se 1 milhão, 10 milhões de pessoas disserem que eu estou errado. Isso não vai fazer diferença. Então, as minhas decisões são particulares e individuais. Eu decidi fazer. Você paga um preço. A incompreensão, a crítica, o entendimento tardio. Não adianta falarem para você que você é gênio 40 anos depois, entendeu? O que mais acontece muitas vezes mas é o isso reconhecimento tardio. não adianta nada. Não adianta nada. Porque tem, inclusive, um setor da indústria que ganha muito dinheiro com isso, né? Recupera artista que foi incompreendido do seu tempo, lança tudo em vinil e começa a endeusar. É verdade. Mas, assim, eu queria saber, não só eu, assim, acho que todo o público, mas como é que foi você trazer para esses últimos discos? O Canudos, por exemplo, já estava na própria temática, né? É o saco cheio. É o saco cheio do que acontece no entorno. Eu vendo a coisa cada vez mais colonizada, mais globalizada, menos brasileira. Porque, na hora que você pega... Eu dei entrevista para aquele documentário do Sandan, o Global Metal, em 2007. Lá... Você sabe que eu falei com ele 3 horas seguidas, você reclamou que tu vai falar 3 horas, tu vai foder o programa. Eu falei 3 horas direto com ele. Tu sabe que só entrou... Foi eu assisti o filme. Por quê? Porque ele depois falou comigo que foi a única hora que eu falei de rock. Eu passei 3 horas falando do Lula. Da Revolução Bolivariana. Os caras ficavam desesperados. Falou, caralho, cara, a gente não vai sair daqui com entrevista. Fudeu, o maluco é comunista. Mas calma aí, então. Então me fala como é que você levou o Baião pra música Pandemia.
Eu estava de saco cheio, eu sempre fico me cobrando. A pessoa que mais me cobra sou eu mesmo. Aí chegou num ponto que eu vendo o entorno, todo mundo tão colonizado, porque as bandas se montam hoje, todo mundo só tem vontade de fazer turnê no exterior. Ah, mas lá tem o dólar, tem dinheiro, tem estrutura. Meu irmão... Talvez daí que canta em inglês, né? Muitas, tudo né? bem, eu entendo, mas acontece que eu preferi o Novos Baianos fazendo turnê ganhando em dólar, tá entendendo? Pelo menos é uma coisa que tem uma especificidade, porque você pega uma banda na Alemanha, na África do Sul, na Colômbia, na China, e todo mundo tem a mesma cara, essa porra tá errada, entendeu? Porque se o cinema, cada país tem sua expressão, se a música, cada país pode ter sua expressão, o metal se tornou uma camisa de força. É igual o punk rock se tornou uma camisa de força. Em vez de ir adiante, só fica assim se fechando, virou uma seita onde ninguém pode falar de fora. Puto com isso, eu faço o que? Eu lembro que minha mãe era nordestina, eu lembro que meu pai era filho de português, eu falei, eu encarnei no Rio de Janeiro, mas eu não sou uma coisa só. Você é multifacetado e tem que ter orgulho disso. E aí eu decidi, não, cara, o momento é esse, 2017, misturar música brasileira com rock pesado, criar uma nova linguagem. Só que o que muda? Depois do Canudos, muitas bandas brasileiras me procuram quando querem fazer um tipo de música diferente. O conselho que eu dou para todos é o mesmo. Gente, esqueça a roupagem, se preocupem com a melodia. Vai ser brasileiro, que é a questão que eu falo do Angra, por exemplo, a melodia não era brasileira. Entendeu? Continuava sendo uma melodia nórdica, vamos dizer. E aí você bota uma roupagem, bota uma percussão, bota um baião, mas não é música brasileira. O meu objetivo com Canudos e Pandemia é escrever música brasileira. Que se você tirar tudo, botar um violão, a Marisa Monte gravar, é música brasileira. É música brasileira. Tanto que o Canudos tem uma parte do projeto que eu não consegui fazer porque eu não ousei fazer o financiamento. O meu sonho ainda é ir para Canudos, regravar o disco inteiro de noite, com violão e com banda de pífanos. Maneiro. Pô, e hoje eu recebi um presente muito lindo. Antes de vir para cá, eu falei assim, caralho, não vou ver a internet. Toda hora que eu vejo a internet, eu só desgraça ou coisa boa. Tem um violonista de São Paulo chamado Ricardo, eu esqueci o sobrenome dele. Ele tem um grupo chamado Moda de Viola, que ele grava rock ou música brasileira com arranjo para duas violas, né? Maneiro. Pô, ele me mandou o vídeo, ele pegou uma música do Canudos, Liberdade, e gravou como viola. Legal. Aí eu acordei, eu vi aquilo, me dá vontade de chorar. Aí eu falo, caralho, cara, eu tô duro, cheio de dívida. Problema com mulher. Porra, a vida de um brasileiro. O cara tá gravando a porra da música. Eu falei, cara, que maneiro, entendeu? Então é isso que eu te falar. E isso é uma coisa, tô te contando um fato, pô, da agora, de meia hora atrás, foda. Meia hora não, que eu já deve ter falado mais de uma hora. Mas essa reverência que você, voltando até, você falou de gente que botou o seu nome em criança, que tatuou, que pega uma música e regrava. Existe toda essa reverência por toda a essa produção, mesma né? conversa eu tive com o Max algumas vezes. Eu falei, ó, o Roots foi um passo muito importante para vocês e para o mundo. Que tem a brasilidade, né? Mas foi gerou assim o fim da banda. Entendeu? Assim, foi assim, você dá um passo grande, gera uma cisão ali grande. Só que eu falei, eu te juro que eu falei isso pro Max. Ele ouviu. Se entrou, não entrou, eu falei, cara, tu adora reggae. Tô cansado de saber, só que tu não fala essa porra pra ninguém. Sabe o que eu acho, literalmente? Que você ainda está se contendo por causa da tua gravadora, do mercado. Porque eu sei o que... A gravadora... Você acha que ele quer gravar um disco de reggae no fundo? Não, eu acho que ele quer ir além. Ele tem essa vontade, mas ele não faz porque ele sabe que ele vai destruir a porra da carreira. Porque eu falei pra ele, cara, na hora que tu pegar rock pesado, misturar com reggae, fazer, por exemplo, como eu fiz, eu peguei canto... Eu fui pesquisar um monte de canto de candomblé, umbanda. Peguei aquele disco todo velho, João do sei lá o quê. Ouvi tudo aquilo batendo. Tem muitos desses discos na minha casa. Eu cresci no lar da Umbanda, né? É isso aí. Tem a galera que fala assim, pô, eu cresci no lar cristão. Pô, eu tenho o maior orgulho de falar, pô, eu cresci no lar da Umbanda, tá ligado? Isso aí. Então, assim... Porque você sabe que o Max e a mãe dele são da vertente do candomblé. Entendeu? Não tem essa parada de cristão, não. Então, na verdade, na hora que ele conseguir, tiver a ferramenta, ele vai fazer uma parada foda.
mas ele tem que ter a Não, estrutura. acho que até no Nail Bomber ele até flertou mais com esse lado. Mas não dá para ir Mas não muito foi. de um ponto. Não foi, mas ele dá. flertou mas muito eu te também. juro que eu tive essa Explorou. conversa Nail porque Bomber. é importante, entendeu? A gente falar um com o outro, mesmo que às vezes só falar, pô, você... Porque é um artista Porque no internacional. Soulfly também. Sim, Eu acho que no o próprio Soulfly Soulfly, né? ele flertou mais ainda do Não, que tem, no Nail tem Bomber. uma que ele Inventou tá me metal devendo ali, um né? direito autoral. Eu cobrei dele assim, eu falei, pô. Olha pra câmera 3 e já cobra agora o Max. Aí, Devolve. Max, olha só. Tu lembra que tu podou Caçador na Noite do teu disco, né? Pois é. Porra, cadê o direito autoral, maluco? Ô, Max, aproveita e vem aqui no Riffcast pra se Vai defender. explicar, né? Vai Não, tá explicar- tranquilo, tá tranquilo. A gente é vai amigo. explicar essa história. Amo você, ó. Cara, esse é um cara que, assim, você tem uma admiração muito grande pelo Lula, assim, Sim. como muitos brasileiros. E você Pelo Brizola, acima de tudo. Você também traz isso pra música. Você nunca teve, tipo, sei lá, um medo de, cara... Medo? Não vão me ouvir porque... Quem tem medo tá porque tão fudido, pô. Eu tô falando de, sei lá, de uma figura recente. Ó, tem uma música, Cocorobó, do Canudos, que ela fala sobre uma das batalhas do Exército Brasileiro com os canudenses, né? Então, o que acontece? Eles cercaram o morro, botaram os canhões e começaram a atirar. Então, teve um negro, que eu não estou esquecendo, Bentinho, não lembro, ele subiu, pegou os caras na mão, uma parada muito forte, tu lendo. Ele pegou os canhões assim na mão, jogou tudo lá para baixo, enfiou a porrada. Então o exército viu, cara, a gente vai ter que mandar mais gente. Por que eu estou te contando essa história? Porque na letra de Cocorobó tem Brizola, Darcy, Freire Furtado, Teixeira, Marighella, Lamarca, Florestan, Prestes, Apolônio, e ver o inimigo invisível. Quem é que faz uma porra de uma letra dessa? Só maluco. Foi muito, eu gostei muito do final, porque quem é que faz uma letra dessa? Um filósofo, um maluco. Não, maluco. Mas É um maluco beleza, é um maluco do bem. Né? É um posicionamento, Lógico, claro. porque eu continuo com aquela mesma cabeça no sentido educacional que eu tinha quando comecei a banda, cara. Você acredita que no show não vai ter bolsonarista? Porque Não vai porque os meus amigos bolsonaristas, fã da banda, disseram que vai, mas vai saber separar as coisas. Mas olha só, na verdade, Porque tem tudo pra dar merda. O primeiro que Eu virar a acho. cara assim... eu acho o seguinte, no nível que está agora, que as coisas estão separadas, a música já separa. Vou te dar um exemplo. O Metallica tem uma lei interna que não pode falar política, tu sabe disso. Eles têm um acordo. Então o que acontece? Aí quando o Trump ganhou, o Kirk Hammett e o Lars, eles decidiram falar. O Lars até falou uma fake news que ele ia voltar para a Dinamarca se o Trump ganhasse. Voltou porra nenhuma. Mas o que acontece? É a política de banda. Fala assim, ó, cada um tem uma visão, a gente está junto, não pode falar, porque se você falar, eu vou falar, vai dar treta, então melhor não falar. Vamos ser liberais genéricos. Né? Porque tem até... Você viu o caso do Neil Young, que é uma coisa até interessante para a gente conversar. Sim. O Neil Young deu uma peitada, né? Falou, ou o Joe Rogan, ou eu. Beleza, preferiram o Joe Rogan porque tem... Eles pagaram $1 bilhão, né? Pro Isso. Joe Rogan. Aí eu fiquei falando, cara, eu conheço esse cara de algum lugar, mas eu não tô lembrando. O cara do UFC, né? Que aparecia. Aí eu lembrei da entrevista dele. Ele gosta de rock e entrevista um monte de gente. Eu lembrei que a entrevista do Lars não, desculpa, do James Hetfield, foi para ele. Então você encontra essa entrevista no YouTube fácil, que o James fala da cultura americana, o que parece muito Ted Nugent, que é o seguinte, ele, como liberal, ele pensa o seguinte, eu tenho que plantar o meu alimento, caçar a minha carne, que é uma coisa muito enraizada na cultura e tal, eu tenho o direito de matar animais para meu sustento, que aí volta a questão do filme quando ele matava urso. Sim. Porque ele não ia comer aquele urso, né? Ele matava porque era um idiota. Aí, resultado, nessa entrevista pro Rogan, ele falou que ele vive isolado, ele saiu de Los Angeles, São Francisco, porque tinha muita gente moderninha, com conceitos muito estranhos para ele. E que ele preferiu ir para o interior para caçar, plantar e viver a vida dele. Só que você vai ver um outro vídeo do lado, que ele é colecionador de carro antigo.
que ele gasta uma fortuna consertando. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, para simplificar. O pior canal que existe a cabo no Brasil é o History Channel. Por quê? Porque é um canal que vive toda hora falando de nazismo, porque quando você fala, você não está educando a pessoa a ser contra, você está educando a pessoa a ser a favor. 2, o dia todo de extraterrestre. Você está minimizando a parte espiritual, achando que tudo veio um extraterrestre e te deu toda a lição do mundo. Mentira. Então é um canal negacionista. É um negacionista. E para fechar a tampa, assinou um contrato com a Jovem Pan. O jornal de manhã da Jovem Pan, ou seja, é totalmente negacionista. Eu sempre falo isso por quê? Porque as pessoas absorvem esse tipo de canal, você está absorvendo cultura. Você está deixando de ser brasileiro para ser americanizado. Aí você começa a achar que comer em McDonald's é certo, entendeu? Que tu tomar café no Starbucks está certo. Porra nenhuma, está tudo errado, entendeu? Porque eu sou da época que a minha mãe tinha que costurar roupa pra gente. Aí só tinha um tecido, eu e meu irmão usavam a mesma roupa porque era o tecido que ela usava. Aí não tinha nem supermercado quando eu era criança. Era tudo mercearia. Minha mãe comprava galinha em Ipanema, matava na minha frente, arrancava a cabeça, depenava e a gente comia ali. Roots. Então, isso aí tudo eu vivi. E a transformação. TV preto e branco para cores, AM para FM. Não existia leite em caixa. Todos viam em vaca. Vidro. Eu achei que comprar aquele vidrinho, lembra? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu peguei uma mudança muito grande dos anos 60 para 70. E aí eu me entendi como gente na metade dos 80. E de lá para cá, eu venho enfrentando os meus desafios e eu aconselho, como aconselhei a você, que eu não tenho o direito de fazer isso, mas fiz. Enfrente seus desafios. Isso. Inclusive os piores. Enfrente, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas isso vai te afastar da popularidade e do entendimento coletivo, que sempre são baixos e rasos. Já não sou tão popular assim. Ó, eu vou falar um negócio que a maioria pode não entender. Eu já fui bloqueado no Facebook mais de 30 vezes. 30 vezes? O que mostra que eu não sou muito popular. Não, é porque tu passou do limite. Passou, porque alguém ficou puto. Eu vou só te falar uma coisa. Eu vi um vídeo ontem do Rajnish. Esse vídeo foi muito legal, eu fiquei rindo. Eu não estou defendendo nada. Pergunto para o Rajnish, ele estava meio assim, já entorpecido, meio no mundo transcendental. E pergunto, Rajnish, e a democracia? Aí ele dá uma respirada, pensa, ele fala, a democracia é o sistema do governo, do povo para o povo. Mas o que é o povo? Parou. Aí ele, uma cambada de retardado. O povo é uma interpretação pesada. É pesado. Mas deixa eu pegar aqui. A gente falou en passant do caso do Neil Young no sim, com importante. Spotify, que é um caso emblemático, um artista muito grande que resolve sair da principal, né, plataforma de streaming de música. Eu vi uma entrevista antiga sua com um Gastão, que na época você citou que a distribuição era difícil no Brasil. E hoje em dia muitos artistas se voltam justamente para o Spotify, enfim, para as redes principais de streaming. E hoje, se a pessoa procura Dorsal no Spotify, vai encontrar uma faixa, né, que é a Princesa do Prazer. Exato. Eu sou responsável por isso. Eu não deixo colocar. Uma opção... É uma opção ideológica. Por que tem essa opção? Porque eu, para te falar a verdade, se eu recebesse bem, que eu conseguisse sobreviver com a minha arte, eu já teria posto. Você hoje consegue sobreviver apenas da sua arte? Não. Eu tenho que fazer várias coisas para pagar minhas contas e tal. Então, em Brasília, eu fui ilustrador muitos anos, mas com a pandemia acabou o trabalho. Então, a gente vai se virando. Tem uma oportunidade aqui, faz isso, faz aquilo, eu vou me virando. Mas o que eu quero dizer, eu acho que ano que vem ou esse ano eu já vou colocar os discos na rede. Eu vou parar com isso, mas era uma opção pessoal de tentar manter até aqui um certo radicalismo de falar, beleza, vocês estão a fim de escutar? Porque eu te falei, a questão da popularidade. Eu sei que eu estou perdendo grana, estou perdendo popularidade, visibilidade, estou perdendo tudo, mas é uma questão ideológica. E agora
já que as pessoas... Já consegui gravar o Canudos e o Pandemia, que eram 2 missões que eu tinha com meus Preto Velho. Eu posso falar? Não, Pode falar, claro, claro, pode. Ninguém vai acreditar, mas foda-se. Eu estava em casa, dormindo. Porra, aí tu não gosta de ser acordado por qualquer um, ainda mais porque você não conhece. Porra, eu vou acordar, eu olho, tá o maior Preto Velho. Aí ele fala assim comigo: Canudos não foi o último, não. Eu falei: fala sério, tá falando sério? Ele falou: tu tem que gravar mais um. Você deve isso pra gente. Aí por que... Pandemia. Então tá pago. Não apareceu mais. Mas por que eu quero te dizer isso? Eu trabalhei em centro espírita há muitos anos. Aí, numa época, uma entidade falou comigo: olha só, você vai entender quem você é e de onde você veio e qual é seu papel aqui quando você fizer o seguinte: vai numa igreja ali onde tem a estátua do Dom Pedro I no centro do Rio, eu esqueci, Largo de São Francisco. E eu sou péssimo com o nome de lugares. Vai lá numa igreja, reza pro Preto Velho e joga 3 moedas ali onde tem as velas. Só isso que tu vai fazer. Eu falei: beleza, tamo junto. Aí eu cheguei lá na igreja, joguei as moedas. Aí fiquei parado em frente à igreja. Aí eu já fico assim, eu faço umas coisas meio bizonhas. Eu fico incorporando na rua, olhando as pessoas. Aí tá todo mundo no mundo normal. Eu fico olhando as pessoas no estado alterado de consciência. Isso não é muito bom fazer, porque tu fica muito vulnerável. Tá? Isso não é legal. É legal tu fazer num lugar entre 4 paredes. Aí eu tô lá, eu falei: cara, o que vocês querem comigo? Que parada é essa, assim? Por que vocês me trouxeram para cá? Aí eles falam um negócio assim: agora chega em casa e estuda a história dessa igreja. Eu falei: beleza. Quando eu chego em casa, o que tá? Meu escritor favorito é o Machado de Assis. Ele foi... Como é que se chama com a ajuda à missa? Aqueles menininhos que ajudam a missa. Coroinha. Coroinha. Eu quase falei Ogã. Onde eu tô? Ogã. Onde é que tá minha Ogã cabeça? também. Ele foi Ogã nessa igreja. E aí, quando eu fui estudar a história da igreja, quando o Tiradentes foi condenado à morte, ele tinha que sair de onde é a prefeitura do Rio hoje, que é o Alerge, andando em direção aonde hoje é aquela igreja que tem em frente ao CCDB, que é a Candelária. Então ele tinha que andar da Alerge até a Candelária. Ele passou em frente a essa igreja do Machado de Assis, que eu deixei as moedas para as entidades. Aí ele pediu para entrar para rezar. E os soldados falaram: você não pode, porque é condenado à morte, não pode entrar em igreja. Aí ele falou: mas eu posso rezar aqui do lado de fora? Posso. Então, essa igreja tem 2 simbolismos muito fortes: Machado de Assis e um condenado à morte, que na verdade era um ideólogo. Em tese, ele queria o melhor para o Brasil, mas ele foi traído por todo o entorno de revolucionário que estava junto com ele, porque sabe que não morreu ninguém. Exilou e tal, e ele foi o único babaca que fez o quê? A culpa é toda minha, fui eu que fiz isso tudo sozinho, e aí se fudeu, foi morto. E aí, o que acontece? Para mim, esse simbolismo, eu nunca sabia dessas histórias. Isso foi através de uma entidade. O cara falou: tu não queria ser historiador? Tu não queria ser? Então você vai descobrir como o Rio vai te levar a ligações muito profundas com a cidade muito antiga. Entendeu? Você sabe quando teve um incêndio no Museu Histórico Nacional? Que a gente perdeu tudo aquilo. Eu fiquei tão arrasado... Aquele dia foi que era terrível. como se fosse a minha própria família, minha própria vida queimada. Sim, eu me senti assim também. Eu mudei depois daquele incêndio. Eu já tinha tem vários períodos na sua vida que você sente que você muda. A morte dos meus pais, perder um monte de coisa. Mas o incêndio do museu foi simbólico porque ele atinge um nível inconsciente. A casa da família imperial, onde foi escrita a nossa Constituição de 1891. Eu me arrepio todo, porque... Incrível. Uma semana antes, eu sempre fui muito ao museu, eu faço faculdade de História, então, uma semana antes, o Davi, que é o meu filho do meio, falou assim: pai, vamos de novo naquela casa com coisa velha, e era o museu. E eu falei: quando chegar as férias, a gente vai.
E aí, uma semana depois, o museu pegou fogo, assim. E é estranho porque eu sinto uma culpa de, poxa, eu poderia ter ido naquele final de semana e a gente ter ido uma última vez. E agora eu não sei quando Mas que a só gente vou vai te falar conseguir. uma coisa, pra você nunca mais ter esse sentimento de culpa. Já estavam pedindo orçamento para a segurança do Sim, museu tava desde o Getúlio Vargas. Tava tudo falando errado. É muito complicado. Não, mas o momento que ocorreu aquilo foi muito emblemático Simbólico. também, né? Acho que o ano em que foi, enfim. Uma Tudo mudança. está interligado. Realmente não existem coincidências. Eu entendi que era a morte da democracia no Brasil. Eu te juro sendo que transmitida ao vivo. ao vivo, eu falei, é a morte da democracia, porque foi a primeira Constituição republicana. Tudo bem que foi uma ditadura, mas foi inclusive quem fez os trabalhos e foi o líder foi o Prudente de Moraes, que viria a ser o primeiro presidente civil pós o Deodoro e o Floriano Peixoto. É muita história, né? Muita história. Você imagina quantas vezes eu entrei naquilo ali, eu ficava vendo tudo, mas eu ficava pensando, Princesa Isabel. Pedrão. É um lugar Manda um impressionante. sinal aí. Mas deixa eu falar aqui, a gente já está aqui chegando à nossa conclusão final e nunca é demais fazer um convite Sim. para o sábado agora. Sábado agora, a partir de 8 horas, abre os portões ali do Circulador. As informações estão todas aqui na Corre pro descrição. circo. Gente, a gente vai se encontrar lá, talvez na roda, não sei, talvez. Eu com certeza vou estar no mosh. Vai ser intenso, vai ser todo mundo intenso, sabe hein? que eu sou a Tá no pessoa que pique? vai pro mosh. Você eu tá tô no ali. pique, tá no Eu pique. Eu nasci pra isso. Nasceu para isso. Mas quero saber, assim, tem um recado final para convocar a galera que já te acompanha, que chega junto mesmo, porque, sinceramente, uma banda que lança 4 álbuns por crowdfunding, e não estou nem falando daquele crowdfunding à mão que foi feito já em 98, no último show. Que foi o Depois disso- início do crowdfunding no Brasil. Pois é. E isso é muito emblemático. Eu acho que vai ser uma celebração muito marcante numa casa de show que, enfim, o carioca tem, que gosta Tá de no coração, música, tá no coração do carioca. Tem um recado. Imagino que é um público que já tem uma proximidade, mas é sempre bom a gente dar essa chamada para esse show aí do final de semana e para os próximos que virão também, né? O que eu aprendi com as campanhas foi o seguinte, que a banda tem 3 níveis de público que foram dependentes da tecnologia de cada época. Tem o fã dos primeiros discos, Sim. que era o que comprava o vinil. Esses fãs antigos não gostam dos trabalhos novos. Tem os fãs intermediários dos anos 90, que foi graças à MTV, que passava os clipes da gente, uma outra geração começou a curtir. E tem as pessoas, acredite se quiser, que só gostam dos 4 últimos discos. E essas pessoas têm uma média de idade de 30 anos. Então, o que acontece? É uma celebração, primeiro, para essas pessoas que apoiaram a banda para estar viva hoje. Eu estou prestando um tributo a essas pessoas e não à história da banda, em primeiro lugar. E a gente, basicamente, o repertório é focado nesses 4 últimos álbuns, com algumas músicas do passado. E como eu sempre fui meio free, meu Neil Young, eu sou a pessoa que eu não me atenho a ensaio. Ensaio, para mim, é uma figura de retórica, é mais ou menos assim. Tu sabe o que tu vai fazer, tu sabe o que vai fazer, beleza. Aí eu chego para todo mundo e falo, na hora fudeu, porque se eu cismar de parar, continuar e esticar, vocês veem meio Chuck Berry, né? Me acompanha, me Rola improviso. Vai. Vai comigo até o final. Não é assim, aquela coisa formatada, porque iria completamente contra o que eu acredito da vida, que a vida é movimento. A vida, eu não posso ser tão profissional de entregar uma música que você pode botar uma fita de áudio e você vai contar o tempo, vai dar igual o show. Então, o que vai acontecer no Rio é o primeiro. Porém, todo mundo me escreve, está vindo gente da América do Sul inteira. Entendeu? São pessoas que nunca viram. E eu sempre falo, vocês não esperem uma banda de 85, 86. O tempo presente é agora, a verdade é agora. Entendeu? E para fechar com chave de ouro. Vocês sabem que o primeiro passo para salvar esse país é votar direito. Mas não basta votar em um candidato. Tem que se votar no entorno inteiro. Congresso, Senado, Câmara, deputado. Não adianta. Então, se vocês querem um Brasil diferente, as pessoas têm que ter uma cooperação e uma manifestação concreta. Parar
definitivamente de negar o Brasil. Eu amo ser brasileiro. Se a gente está encarnado aqui, é porque a gente tem um papel para cumprir nessa terra, essa terra valorosa, de vários heróis, e a gente tem que continuar esse trabalho. Parar de ser serviçal de norte-americano. Tem que parar de ser serviçal, submisso e capacho do primeiro mundo. O rock foi criado por eles. Mas lembre-se da história, a lenda. Eu vou fechar com uma lenda do rock brasileiro. Raul Seixas era da banda Raulzitos e os Panteras. Aí Mick Jagger veio com Keith Richards e suas esposas, fugindo da justiça inglesa, que tinham sido presos com aquele negócio de maconha em 68, 69. Foram parar onde? Rio de Janeiro. Aí chegou no Rio de Janeiro, ficaram no Copacabana Palace, não deu certo, né? Porque ficaram enchendo o saco, decidiram ir para Salvador. Aí o Mick Jagger, a primeira vez, ele vê a lavagem da escadaria da igreja de Nossa Senhora do Bonfim. Ele já fica meio impressionado com as negras, as baianas, e fica meio olhando aquilo. Aí o que acontece? Né? O Raul descobriu que ele estava em Salvador. E aí vem a lenda. Eu já perguntei isso para a Kika Seixas, ela falou que é mentira, mas tudo bem. A lenda é, ele pegou o disco do Raulzito, do Pantera, e levou para o Mick Jagger. Quando o Mick Jagger olhou, viu que tinha uma música dos Beatles. Não sei se é Lucy in the Sky with Diamonds, que ele fez a versão. Ele já ficou puto, né? Tu chega pro cara, entrega uma música dos Beatles, cara, porra, cara, e reza a lenda que o Mick Jagger falou para ele, que essa é a minha mensagem final. Cara, por que você toca rock? Aí ele fala, eu toco rock porque bababá, bibibi. Ele falou, você está completamente errado. Você tem uma música muito mais importante, forte do que o rock. É o candomblé. Então, reza a lenda que ele mandou essa real em 69 por Raul. É o candomblé. Talvez essa mensagem tenha feito Raul tomar a decisão de se transformar no Raulzito, de Guita e Paulo Coelho. E tá vendo como é que é importante? Foi o diabo que me deu o toque. É isso. E dito pelo próprio anticristo. Exatamente. Mas aí ele pegou, lançou e foi um maior sucesso. Ele se libertou. Ele se libertou. Porque o cara bateu a real e falou, cara, tu tá errado, bicho. Tu candomblé é foda pra caralho. Tu vai ficar nesse modo de rock, imitando o que a gente faz, entendeu? E mudou a carreira também. Mudou o Brasil. Mudou o Brasil. A lenda mostra que foi o Mick Jagger. Tu fala que o Mick Jagger é azarado, né? Tá vendo? Só faz merda no Brasil. Luciana Gimenez, né? Não, mas ele tem filho brasileiro, né? Ele já é quase cara. A melhor coisa foi isso aí. Então. Essa é a mensagem. O que eu espero das pessoas que vão ao show é o seguinte: o Sepultura é uma grande banda, tem um caminho deles, seguiram um caminho deles. É o nome do Brasil no exterior. E eu, como representante de ter sido um dos formadores da cena no Brasil, eu continuo a mesma pessoa pensando do mesmo jeito. Então, o que eu estou entregando para as pessoas é a fé e a crença na liberdade, entendeu? Do Brasil. Contra o fascismo, contra o nazifascismo e contra o bolsonarismo. Quem não gosta, quem não concorda, fique em casa. Porque realmente eu não estou afim, entendeu? De ter que lidar com pessoas que querem esse país capacho. Não, eu quero o país livre, mas livre para uma parte da nossa história que foi abandonada. Como eu já falei aqui, Novos Baianos, Raul Seixas, Belchior. Eu recebo várias agressões desse povo pela internet. Um metaleiro, vou botar metaleiro porque sempre está nesse nível, o cara falou, porra, eu vi você falando numa entrevista elogiando Elis Regina, pô, você tem que se fuder, a banda tem que acabar mesmo, porque tu fica elogiando Raul Seixas, tu é maluco. Ou seja, esse é o típico. Esse cara, eu não quero, nem para educar, porque ele tem que seguir a estrada dele, para crescer, amadurecer e poder frutificar, e bons frutos, né? Porque semente em pedra, está escrito lá, não dá nada. Então é isso, galera. Então, a gente se encontra no sábado, sábado Circo Voador, e fica de olho no restante da turnê. Pandemia, está disponível o link do último álbum, enfim, todas as redes sociais estão aqui na descrição, e vale a pena lembrar também, tá no YouTube também, a gente está aqui dentro do YouTube, você também encontra por aqui. Dá sua palhinha e siga as redes sociais do
as minhas redes pessoais, né, do Riffcast. É bom de você seguir o Riffcast, porque a gente posta agenda lá, então assim, quem vai estar no Riffcast essa semana? Você vai lá no nosso Instagram, tá a nossa agenda lá. Só gente boa. Que a gente vai botar lá todo mêsinho, nossa agenda, e bastidores e tudo mais, e nossas rifadas. Então, um beijo para você que está assistindo, um beijo para você que está aí ouvindo na BR-132. Tem BR-132? Não sei, mas se tiver, um beijo para você. E é isso. Muito obrigado, Carlos, a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima terça-feira. Toda terça-feira, entrevista nova aqui, falando sobre música e muito mais, gente. Foi um prazerzaço. Até a próxima. Beijo. Valeu.